E vamos falar dessa eliminação vergonhosa, pífia, vexatória do Santos na Sul-Americana, né? Um jogo que o Santos tinha tudo para se classificar, uma partida que o Santos tinha tudo para se impor diante do Deportivo Táchira e vencer com tranquilidade, devido à fragilidade do adversário, que é o Deportivo Táchira, que a gente sabe que o Deportivo Táchira é um adversário muito fraco, muito frágil e muito inferior, né? O Santos encontrou dificuldades, o Santos teve dificuldades e acabou sendo eliminado de forma tão vergonhosa assim, né? O Santos não consegue vencer o Deportivo Táchira, simplesmente empata na Vila Belmiro e empata na Venezuela, né? Só que o empate na Venezuela faz o Santos chegar na Vila Belmiro dependendo apenas de si próprio. Só que daí o Santos depende de si próprio e não faz a sua parte, que é vencer o jogo no tempo normal para se classificar no tempo normal, né? E com isso o Santos, né? Muita coisa acontece, a gente vai falar de tudo isso que aconteceu aqui nesse vídeo, mas inicialmente falando do jogo, um jogo que o Santos criou, né? Mas o Santos teve dificuldades. O Santos teve dificuldades, só que o Santos ainda criou, o Santos conseguiu até jogar bem. No começo do jogo, no começo do primeiro tempo, o Santos até que jogou bem, o Santos jogou bem, o Santos foi para cima do Deportivo Táchira, o Santos se impôs, né? Teve chances e teve oportunidades, só que com o tempo o Deportivo Táchira começou a se soltar e começou a ter mais o controle da partida e o Deportivo Táchira consegue fazer 1-0 e depois do Deportivo Táchira fazer 1-0 o Santos perde um jogador, né, que o Santos tem o Rodrigo Fernandes expulso, né, um pouco depois disso, né, lá pro final do primeiro tempo, né, no final do primeiro tempo, o Rodrigo Fernandes é expulso, né, e com isso, né, o Santos vai para a segunda etapa com um jogador a menos, só que por incrível que pareça, o Santos joga melhor com um jogador a menos do que quando estava com um número igual aos jogadores, né, do que quando estava 11 contra 11. No caso, quando estava 11 contra 11, o Santos ainda estava jogando pior do que jogou quando estava com um jogador a menos. Quando estava um 11 do Deportivo Táchira contra 10 do Santos. E aí, quando o Santos estava com um jogador a menos, o Santos ainda conseguiu jogar melhor e jogar bem. Assim como foi no caso contra o jogo, no jogo contra o Atlético Mineiro, que o Santos estava com um jogador a menos e ainda assim jogou bem, né? E teve o empate, né? O Santos conseguiu empatar esse jogo com um jogador a menos. O Santos saiu atrás do placar e empatou com um jogador a menos, né? E teve ainda a oportunidade de vencer, de virar o jogo contra o Atlético Mineiro com um jogador a menos. E nesse caso contra o Deportivo Táchira, não foi diferente. O Santos ainda jogou bem com um jogador a menos. Jogou bem com um jogador a menos, empatou o jogo com um jogador a menos e teve oportunidades para vencer ainda no segundo tempo. Teve oportunidades para vencer no segundo tempo ainda com um jogador a menos para virar e se classificar no tempo normal. Só que o Santos não conseguiu aproveitar essas oportunidades que teve além do gol. Além do gol, as oportunidades que o Santos teve depois disso, e antes também, o Santos não conseguiu aproveitar para conseguir vencer no tempo normal e não levar a partida para os pênaltis. E daí, leva a partida para os pênaltis, leva essa disputa para os pênaltis e o Santos é eliminado de uma forma tão vergonhosa, tão ruim, tão pífia, tão vexatória assim, né? Jogadores que também não justificam o seu papel no time, como é o caso do Ricardo Goulart. Eu vou ter que confessar que o Ricardo Goulart, né? Claro, vou ter que confessar não, né? Que todo mundo sabe, Ricardo Goulart é deixando muito a desejar. Mas o que eu confesso é que quando o Ricardo Goulart chegou no Santos, eu fiquei feliz. Eu fiquei esperançoso, né, de que ele ia fazer um ótimo papel no Santos, que ele ia ser um jogador importantíssimo, fundamental. Quando ele chegou, ele deu esses sinais. Ele deu esses indícios de que ele ia ser assim, de que ele ia atender essas expectativas que nós estávamos tendo, pelo menos que eu estava tendo. Mas foi tudo assim alarme falso, né? Foi tudo alarme falso. Ricardo Goulart tá sendo muito menos do que a gente estava esperando, né? Tá deixando muito a desejar, né? Nem relacionado para os jogos ele estava sendo. Ontem ele entrou na partida quando a partida já estava no final, né? Quando já estava indo pro final, quando já estava tudo se encaminhando para a disputa dos pênaltis, né? No caso, ele entrou simplesmente, exclusivamente para a disputa dos pênaltis, né? Assim, para dar moral, né? Para dar confiança, né? É um jogador experiente, assim, para bater pênalti. Mas nada disso faz
sentido, né? Nada disso faz valer a pena porque ele começa batendo os pênaltis, né? Porque no caso o Santos começou batendo os pênaltis e ele foi o primeiro a cobrar. E logo na primeira cobrança, que é a cobrança do Santos, ele erra, né? Ele erra e... enfim. E o Santos é eliminado nos pênaltis de uma forma tão vergonhosa assim. Acho que se ele tivesse classificado nos pênaltis, ainda seria sido uma vergonha devido à fragilidade do Deportivo Táchira. Ainda se tivesse se classificado nos pênaltis, seria uma vergonha por não ter se classificado no tempo normal, né? Devido à fragilidade do Deportivo Táchira. Mas por ter sido eliminado, é uma vergonha ainda maior, né? A gente fica muito triste, muito chateado, muito decepcionado, com muita raiva por isso, né? E com essa eliminação do Deportivo Táchira para o Deportivo Táchira, né? O Santos demite, né? E aliás já está oficial, já é oficial, já está oficializado, inclusive no Instagram oficial do Santos está que Fábio Bustos não é mais o técnico do Santos, né? E com a demissão do Fábio Bustos também sai o auxiliar dele, Lucas Oxandorena, se eu não me engano é Lucas Oxandorena o nome dele, né? Oxandorena é o sobrenome, mas se eu não estou enganado o nome dele é Lucas. Mas enfim, sai o Fábio Bustos, sai o auxiliar dele, esse Lucas Oxandorena, e o outro que eu não estou lembrando o nome dele agora. Sai também o preparador físico do Santos, que eu também não estou lembrado o nome dele. E sai o executivo de futebol, Edu Dracena. O que eu tenho para falar assim, sobre a saída do Fábio Bustos é o seguinte, eu até estava tentando defender ele aqui, quem me acompanha sabe, quem me acompanha viu que eu até estava tentando defender o Fábio Bustos, estava tentando entender ele e não estava sendo completamente a favor da saída dele, de ser cogitada a saída do Fábio Bustos, não estava sendo a favor disso, porque eu estava achando que apesar de tudo ele estava fazendo um bom trabalho no Santos, só que eu acho que depois dessa eliminação também não teria mais clima para ele continuar. Então acho que seria mais viável que ele saísse mesmo. Acho que seria o mais, assim, o que seria de mais entendimento, que daria para entender melhor se ele saísse. Acho que se ele fosse ficar, não daria pra gente poder defender agora. Eu também não defenderia depois dessa eliminação. Eu acho que depois disso ele realmente tem que sair mesmo. Eu acho que não tem mais clima para ele continuar no Santos depois dessa eliminação pro Deportivo Táchira. Eu acho que se não tivesse mantido ele, não daria para entender. Então eu acho que também já deu o tempo dele no Santos. Depois dessa eliminação, fica claro que já deu o tempo dele no Santos como técnico, né? No caso da saída do Dracena, eu não tenho nada para falar assim, não sou contra, também não sou a favor nem contra a saída do Edu Dracena na execução do futebol. Como executivo de futebol, eu não sou a favor nem contra da saída do Edu Dracena. Mas agora sim, o Santos aliás, assim, a partir do dia 18 de julho, né, já podem ser feitas contratações, né, de reforços, enfim, né, vamos ver quem que o Santos traz como executivo de futebol para ficar no lugar do Edu Dracena e quem o Santos vai trazer agora para ficar como técnico, né, quem o Santos vai contratar como técnico agora, né. Vários nomes estão sendo cogitados aí, né, vários nomes estão sendo pensados, né, tem o Odair Hellmann, tem o Elano, que aliás o Elano é um ídolo do Santos, né, um jogador que teve uma passagem muito boa pelo Santos, né? Uma passagem muito memorável, né? Muito memorável pelo Santos, uma passagem muito boa pelo Santos, né? De muito sucesso, né? É um nome muito grande no Santos, né? Como ídolos, né? Então, o Elano é um nome cogitado, além do Odair Hellmann. O Renato Gaúcho também é um nome que está sendo falado, né? Especulado, né? Todos esses nomes estão sendo muito especulados, mas a gente não sabe de fato quem vai vir, se vão ser um desses aí, ou quem vai vir de fato, a gente não sabe quem vai ser. Vamos ver quem que o Santos vai contratar agora como técnico e também quem o Santos vai contratar como executivo de futebol, né, no lugar da Dracena. Mas assim, o Santos deixou muito a desejar, de verdade, no jogo em si, né? Foi um fiasco total, de verdade, não tem nem o que falar, foi um fiasco. O Santos não...
atendeu nenhuma de nossas expectativas, nenhuma, né? Ainda se tivesse se classificado nos pênaltis, né, a gente ia estar pegando mais leve, claro que a gente ia estar pegando mais leve, só que, né, ainda assim ia ser uma vergonha devido à fragilidade do adversário, né? Foi uma vergonha você ter sido eliminado da Sul-Americana para o Deportivo Táchira, com todo respeito ao Deportivo Táchira, mas é uma vergonha, simplesmente é uma vergonha, né? E com essa eliminação o Santos deixa de ganhar 3 milhões, o Santos joga 3 milhões fora, rasga 3 milhões, rasga, literalmente rasga 3 milhões, joga fora 3 milhões, que é uma quantia que, no caso, vai fazer falta, né? Porque o Santos precisa, né? Querendo ou não, o Santos precisa de dinheiro. O Santos precisa de dinheiro, querendo ou não, o Santos precisa. Então, é um valor, é uma quantia que vai fazer muita falta, até mesmo, né, para o salário dos jogadores, né? Aliás, salário dos jogadores é uma coisa que a gente também tem que falar aqui, né? Voltando a falar do Ricardo Goulart. Ricardo Goulart é um dos jogadores que mais recebem no Santos. É um dos jogadores que mais recebem, né? Um dos maiores salários do elenco do Santos, né? Só que ele ganha tanto por não fazer nada. Ele ganha tanto por não fazer absolutamente nada, porque ele não está fazendo nada. Nem relacionado para os jogos ele estava fazendo, né? E ele ainda ganha a quantidade que ele ganha, né? Ainda se ele tivesse acertado aquele pênalti ontem, né, e tudo mais, a gente poderia estar pegando um pouco mais leve no caso dele também, né? Mas só que daí ele bate esse pênalti, erra, né, e joga um balde de água fria no Santos, né? Esse pênalti que ele perdeu jogou um balde de água fria no Santos, deixou o Santos ainda mais tenso para a continuidade da disputa dos pênaltis, e acaba acarretando nessa eliminação, enfim, né? Mexe também muito com o psicológico dos jogadores. Se a gente vai olhar o elenco que o Santos tem no papel agora, se a gente for olhar todos os jogadores do Santos, a gente consegue, né, ver que é um time melhor até que o time do Santos no ano passado. É um time superior ao Santos do ano passado. Só que também vai além disso, não vai só na qualidade, não é só a qualidade dos jogadores, vai além disso, também é questão psicológica. Os jogadores estavam com o psicológico muito mexido também, né? Tudo mexe com o psicológico deles e resulta, né, no que foi o resultado, resulta no que aconteceu, resulta nessa eliminação. Então é tudo uma junção, né? É uma soma de tudo que dá essa eliminação, que acarreta nessa eliminação, né? Mas nada justifica essa vergonha que o Santos passou, nada justifica esse vexame que o Santos passou na Copa Sul-Americana. Agora o Santos vai ter só o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Santos já está praticamente eliminado da Copa do Brasil, né? É claro, o Santos tem chances de se classificar com o na Copa do Brasil? Tem, né? Mas as chances são mínimas, né? Assim, acho que 1% de chance o Santos tem, 1% de chance, vamos dizer que é menos de 1%. Né? O Santos já está praticamente eliminado da Copa do Brasil, eliminado na Sul-Americana, praticamente eliminado na Copa do Brasil. Né? E com isso o Santos vai ter só o Campeonato Brasileiro agora. O Santos vai jogar apenas uma vez por semana, que vai ter só o Campeonato Brasileiro. Né? Então agora não tem desculpa, o Santos tem que olhar com muito carinho para esse Campeonato Brasileiro, com muito carinho. O Santos tem que pensar muito bem no Campeonato Brasileiro, né, para fazer um Campeonato Brasileiro pelo menos digno. A gente não tem um Campeonato Brasileiro igual ano passado com o Santos, brigando para não cair. A gente não tem um Campeonato Brasileiro igual a isso. E a gente quer um Campeonato Brasileiro, no mínimo, mais tranquilo. Pelo menos mais tranquilo. Pelo menos isso. O Santos terminando o Campeonato Brasileiro numa posição pelo menos digna, numa posição pelo menos satisfatória. Que o Santos consiga fazer isso agora, pelo menos, né? Assim, a gente pega aquele ditado que diz que há males que vêm pro bem, que o Santos agora possa usar esse ditado ao seu favor. Que o Santos possa agora aproveitar essa vergonha que passou na Sul-Americana, essa vergonha que passou na Copa do Brasil, aproveitar essa provável eliminação que o Santos vai ter na Copa do Brasil para olhar muito bem para o Campeonato Brasileiro, né? Agora, o mínimo que o Santos tem que fazer é
fazer uma campanha digna no Campeonato Brasileiro. É o mínimo que o Santos tem que fazer agora. O mínimo, né? A gente fica muito chateado, a gente fica muito triste, a gente fica muito decepcionado, com muita raiva, mas é isso que a gente tem pra dizer, né? E é isso. Acho que tudo que eu tinha pra falar, eu já falei, eu não encontro mais nada pra falar, a não ser tudo que eu já disse, tudo que eu já falei, né? Falando do jogo, assim, o Santos até que jogou bem, né? Jogou bem, mas não conseguiu ser efetivo pra conseguir sair com a vitória. O Santos jogou bem, o Santos não jogou mal. Se eu falar que o Santos jogou mal, eu acho que eu vou estar mentindo, porque o Santos não jogou mal. Ainda com um jogador a menos, o Santos conseguiu jogar bem. Jogar melhor do que jogou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos jogou melhor do que jogou no primeiro tempo. Ainda tendo um jogador a menos, o Santos conseguiu jogar melhor do que estava jogando no primeiro tempo com um jogador a mais, né? Mas só que não conseguiu ser efetivo, não conseguiu transformar a qualidade em gols, né? Em mais gols para conseguir ter essa classificação, né? Torcida não tem nem o que falar, a torcida tá de parabéns mais uma vez, né? A gente tem que bater palma mais uma vez pra torcida do Santos, a torcida tá de parabéns, a gente tem que tirar o chapéu pra torcida, tirar o chapéu. Literalmente, a torcida mais uma vez fez seu papel. Lotou a Vila Belmiro, compareceu em peso, lotou a Vila Belmiro, esgotou os ingressos para apoiar o time. Foi lá, apoiou o time antes do jogo, apoiou o time, né? Durante o jogo, depois de Táchira fazer 1-0, continuou apoiando. No intervalo, né, quando acabou o primeiro tempo, no intervalo, a torcida protestou, e de fato tem que protestar mesmo, realmente tem que protestar. Mas quando o segundo tempo começou, voltou a apoiar e realmente tem que ser assim, voltou a apoiar e realmente tem que ser assim, né? E depois disso, depois da eliminação, voltou a protestar, e protestou com razão, né? E foi um clima muito tenso com esse protesto que a organização fez, né? Foi uma tensão muito grande na Vila Belmiro, né? A PM entrou em conflito com a torcida do Santos, né? E enfim, todo mundo sabe do que aconteceu, eu não preciso ficar explicando o que aconteceu, que todo mundo sabe, mas teve protesto depois do jogo também, depois da eliminação, o vestiário do Santos acabou quase sendo invadido, né, pela torcida, né, a torcida do Santos acabou quebrando a placa do vestiário do Santos, enfim, teve conflito entre a torcida e a PM, enfim, né, resumidamente foi isso que aconteceu, né? Mas a torcida tá de parabéns mais uma vez. A torcida mais uma vez fez seu papel e tem que fazer esse papel mesmo. Mais uma vez. A torcida não tem o que falar. Mas só que o time tem que dar resposta. Tem que dar resposta, não tem que falar, tem que dar resposta pro time. Que agora a resposta possa vir. Agora a resposta tem que vir. Não tem nem o que falar. Agora não tem mais desculpa. Não tem desculpa. Tem que ter uma resposta desse time. É o que a gente espera. É o mínimo que a gente merece como torcedor. É isso, uma resposta desse time. Que agora no jogo contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, que vai ser domingo, o Santos consiga dar no mínimo uma resposta pra gente. No mínimo isso. No mínimo fazer um bom jogo contra o Atlético Goianiense, conseguir vencer. Não sei se o Santos vai conseguir vencer, mas tem que vencer. Ganhar é obrigação. Não sei se o Santos vai conseguir isso, mas tem que fazer por merecer pra vencer o Atlético Goianiense e já começar a dar uma resposta a partir de agora. Mas é isso. Fica aí essa análise pós-jogo, né? Apesar de tudo, quero te agradecer por ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos. Fala do canal para todos os que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. Me segue no Instagram, deixa o link no meu Instagram aqui embaixo para você poder me seguir. Vai lá. Me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos Santos pra vocês. E vamos tentar se acalmar, levar, né, isso na calmaria até o momento que dá, né? O momento já passou faz tempo, né? Mas enfim. Né, vamos ver o que vai acontecer agora. Esperamos que a gente possa ter uma resposta positiva do time agora. É o mínimo que a gente espera. Mas é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.